Vamos começar que acho que não vai aparecer ninguém aqui. 7 e 10, 12. Vai? 7 e 12, 7 e 10. 7 e 14, foi atrasado. Na verdade, isso é mais uma audiência, né? Que a gente tem que fazer, que o município, na verdade, tem que fazer. E essa é a lei de diretrizes que a gente vai ter que encaminhar agora em abril, né? Lá para a Câmara. Então, começamos a elaborar uns dias atrás. E a lei de diretrizes, na verdade, é uma. Na verdade, lei de diretrizes quer dizer o quê? Ela é exatamente o que eu ia falar. Ela é uma antecipação do orçamento, na verdade. É uma fase anterior ao orçamento. E, na verdade, nós temos. Vou até passar para frente e depois a gente vai. Ela tem algumas regras, tem a Constituição, que prevê que tem que ter a lei de diretrizes, né? Lei de responsabilidade fiscal e a lei orgânica. Está prevendo que tem que fazer a lei de diretrizes e tem os prazos para a gente elaborar essa lei. Então, na verdade, é o seguinte, a gente tem que fazer o PPA a cada 4 anos, a lei de diretrizes a cada ano e o orçamento também a cada ano. Então, a lei de diretrizes, o que ela faz? Ela estabelece algumas regras, inúmeras regras, para a elaboração do orçamento. Então, sobre gasto de pessoal, sobre alteração de imposto, sobre abertura de crédito que a Câmara recebe, projetos de abertura de crédito que a Câmara recebe. Então, ela é uma fase anterior ao orçamento, né? Como você pode ver aqui. A primeira é o PPA, que é feito a cada 4 anos. Depois é a cada ano, todo ano, no mês até o mês de abril, né? A gente tem que elaborar e encaminhar lá para a Câmara a lei de diretrizes. E depois, lá em setembro, o orçamento. Então, a lei de diretrizes que está sendo elaborada nesse momento, ela estabelece as regras de como vai ser elaborado o orçamento e o que vai poder acontecer lá. Então, concessão de recursos para a entidade assistencial, tem inúmeras regras que estão na lei que quando vocês receberem lá na Câmara, vocês vão poder verificar lá. Depois até vamos passar ela aqui. Já tem 8, 9 páginas da lei e tal. Então, são regras, normas que é um preparatório para. Exatamente. É uma preparação da lei. Ela estabelece algumas regras e depois a gente vai fazer a lei de orçamento de acordo com o que foi estabelecido lá. Então, para iniciar esse processo, o que nós fizemos? Lá no dia 8 de abril, a gente já tinha o processo mais ou menos pronto, a gente fez a divulgação na internet, no portal do município, né? E aí, também para dar oportunidade para a população participar, quem quiser assistir aqui, eu mesmo participar antes, a gente até criou isso há um tempo, lá no site da prefeitura, tem lá o orçamento participativo, um linkzinho lá. Se a pessoa pode entrar lá, ela pode sugerir, ela pode querer pedir informações, ela pode fazer o que ela quiser lá. Ela vai colocar informação lá e essa informação vai chegar para a gente. Né? Então é uma possibilidade de qualquer pessoa participar, não só hoje. Né? Então lá no dia 8 a gente publicou e até nesse documento de publicação a gente foi lá, ficava aberto até na sexta passada, dia 19, a possibilidade de entrar lá e fazer qualquer participação. Fazer uma sugestão, fazer um pedido, pedir informação, participar do processo, né, na verdade. Se não quisesse estar aqui também poderia ser, mas já tinha isso lá dias atrás. Então, foi no dia 8 feito isso, que é o dia 19 de sexta-feira, para poder fazer essa audiência hoje e passar algumas coisas que a gente foi elaborando. Né? Até o momento, até hoje, né, pelo menos, desde a sexta-feira a gente verificou, mas como hoje ninguém apresentou sugestão por nesse canal aí que a gente chama lá, que era pela internet. Né? Não teve nenhuma apresentação de requisição pedido. Então, como eu já falei, o PPA é para 4 anos, né, que elaborou lá em 20 de 1, que foi para 22, 23, 24 e 25. O PPA vai chegar até 2025, que vai ser o ano do próximo prefeito. Então, quando o próximo
próxima administração entrar, ainda está com esse PPA, que é essa programação. Aí sim ele vai elaborar um outro PPA, que é para os próximos 4 anos. 26, 27, 28, 29, que aí já pega o próximo, a próxima gestão também, que vai estar aí. Por que sem longo 4 anos? Oi? Por que 4 anos longos? Porque prevê, na verdade, ele vai prever todos os investimentos que o município teria, e eles chamam isso de curva, de médio prazo, não chamam nem de longo prazo aí, né? Porque assim, fazer um planejamento de 4 anos, não só do ano, mas por quê? Eu até vou mostrar uns quadros que é da lei de diretriz, na verdade, não é do PPA, mas da lei de diretriz, que já tem essa projeção. Com a lei de responsabilidade, eles estabeleceram alguns formatos de relatório, como eu sempre apresento para vocês, quando eu apresento aquelas audiências lá, né? Mostrando os valores e tal. E esses quadros já têm essa previsão de 1, 2, 3, às vezes 4 anos. Então, o município, ou, no caso agora, pega a informação anterior e pega a informação para frente. E aqui do PPA, realmente é para 4 anos para frente. Então, assim, por quê? Vai fazer uma obra, dificilmente conclui num ano. A não ser que seja uma obra pequena. Porque, senão, vai 1, 2 anos, às vezes 3 anos. Né? Então, é por isso que eles querem. Planeje isso para ter uma informação e também planejar a questão de recursos financeiros, né? Não só a obra que vai fazer, mas quanto vai custar, quanto vai gastar cada ano, para saber se vai ter recursos para fazer, se não vai. Porque a gente via no passado, começava uma obra, começava, não acabava. Inclusive a gente vê até hoje, o tribunal mesmo faz um acompanhamento sobre obras paradas, paralisadas ou atrasadas. Então, a cada 4 meses a gente tem que informar, a gente não, todo município, né, do estado tem que informar para o tribunal. Se existem obras paralisadas, atrasadas ou paralisadas nesse período. Então, assim, eles fazem esse acompanhamento. Por quê? Porque não planejava direito, não colocava lá, começava a obra, não tinha um planejamento, falava assim, ó, vou por 4 anos, vai demorar 2, 3 anos, vai ter dinheiro, não vai ter. Só colocar isso tudo no papel para poder saber o que vai fazer. Se, não, vamos construir aqui um hospital. Com que dinheiro, quanto tempo isso vai demorar, como isso vai funcionar. Se não colocar isso tudo no papel, o negócio vai dar errado. Que é o que a gente via, e que o tribunal hoje fica acompanhando muito mais de perto isso. Né? A gente informa eles e eventualmente, assim, eles vêm na cidade, não só aqui, mas em qualquer lugar aí, para ver se realmente aquilo está acontecendo ou não. Né? Eles vieram já acompanhar a obra da creche, a obra do distrito, às vezes a recapeamento das fotos, eles passam por aí para ver, porque eles recebem essa informação. Quando contratam, eles já estão recebendo essa informação. Então eles vêm acompanhando. Às vezes acompanham mais de longe, mas às vezes vêm aqui para acompanhar. Então por isso que esse planejamento um pouco maior, né? Para poder definir esse direito, pensar como vai ser feito realmente, e também assim, ver o que vai fazer a cada ano. Porque esse fala de 4 anos, mas é ano a ano que dá um total de 4. Então assim, esse ano eu vou recapear a rua, no próximo ano eu vou reformar a praça, no próximo ano eu vou reformar o estádio. Né? Então você estabelece quanto vai fazer, porque tudo numa vez só não dá, né? Normalmente a gente sabe que não tem dinheiro para isso. Né? Então é por isso que eles estabeleceram esse prazo de 4 anos. A gente às vezes acha muito aqui, porque é uma cidade pequena, então um município pequeno é mais tranquilo. Mas você pega uma cidade em Ribeirão Preto, o cara vai recapear a rua, ele vai recapear a rua 4 anos. Sem parar, porque para atender todos os bairros que tem na cidade, para atender tudo. 4 também, porque o prefeito fica 4. Exato. Ficou mais ou menos a questão de mandato, apesar que ele pega o segundo ano do atual e o primeiro ano do seguinte. Né? Então, assim, também por isso, porque quando o outro entrar, já tem algo que está meio planejado para tocar. Porque se ele entrar aqui e não tem nada, o que eu vou fazer? Aí o que acontece? Não tem orçamento, não tem nada de planejado para a coisa acontecer. Né?
às vezes até é o seguinte, vamos imaginar que a administração atual começa uma obra, sabe que não vai terminar, mas tem que planejar o seguinte, o outro chegar e o negócio está organizado. Ele chega aqui, não saiu de então de dezembro, o negócio fica parado, aí o outro entra, não tem recurso, não tem dinheiro, e ele vai tocar o negócio, não vai concluir. Então, deixa uma pergunta, acho que talvez meia fora ali. Não, pode falar. Você falou, por exemplo, o Luiz vai sair. O outro já é eleito antes. Como é que é passada essa bola? Inclusive, tudo isso aí. Normalmente, olha, é assim, ele como um acordo, porque não tem regra para isso, né? Mas, pelo consenso, elegeu lá, tá bom, já sabe que é o prefeito, ele tem toda a liberdade de ir como qualquer pessoa, né? Bom senso do atual prefeito, né, que vê ali, começa a falar, é isso aí, ó. Olha, o ano que vem nós temos planejado isso, nós temos esse andamento, isso foi concluído, isso não foi, isso não vai ser concluído, vai ficar seu, mas o dinheiro está aqui. A vantagem que tem agora, depois da lei de responsabilidade, e até para isso que servem esses planejamentos, né, não pode sair do mandato deixando despesa que ele não tem dinheiro para arcar com ela. Então, se vou fazer uma obra, R$1 milhão, vai ter que ter R$1 milhão em caixa, lá em 31 de dezembro. Porque você não pode simplesmente contratar, deixar aqui e o outro vai chegar deixa o problema para o outro. Então, assim, nesse último ano de mandato, vai ser assim com todos, né, que tiverem, entra, ele pode contratar, ele pode fazer obra, pode fazer o que for. Assumir despesas, desde que tenha dinheiro para arcar. Né? E ainda, por causa do período eleitoral, tem situação que depois de julho ele nem pode ser feito mais também. Né? Ele não pode contratar despesa que ele não tinha, tem várias regras, e a lei eleitoral também restringe a situação. Então, também é um ano que dá uma segurada nisso. Né? É que, com o passar do tempo, tudo foi mudando. A lei de responsabilidade veio para controlar o financeiro, e a lei eleitoral também veio para controlar a situação, porque antigamente o cara deixava um caminhão de problema próximo, quando chegava aqui demorava 2 anos só para arrumar. Então agora o negócio está mais controlado. Então, assim, isso também. Aí a mesma história. O que é a lei? Metas e prioridades falou o seguinte: ela orienta a elaboração do orçamento, é o que eu falei. Então, assim, algumas coisas é que eu sempre digo mesmo, repito essa mesma situação. Município pequeno, principalmente Vista Alegre, e os demais, que cada um tem uma situação, né? Essa lei também teria regras, por exemplo, se o município tivesse endividado, como essa dívida vai ser paga? Teria que estar aí. A gente teria que responder, não temos dívida, não estamos endividados, então não tem regra para cumprir. Né? Nós não temos problema de risco. Vocês vão ver também depois. Risco como São Sebastião tem desmoronamento, deslizamento por causa de chuva. Qual é o planejamento que tem para resolver esse problema? A gente sabe que tem cidades que tem muito problema de desmoronamento, alagamento. Né? O que vai fazer para resolver isso? Então, isso também, na verdade, são considerados riscos. E esses riscos é que deveriam estar previstos aqui, para depois isso ser inserido lá no orçamento. Que riscos o município tem? O município está endividado, o município tem alagamento, desmoronamento, tem, sei lá, problema de morador de rua, algum risco que vai ter dinheiro, vai ter que despender dinheiro, né? Vai gastar muito dinheiro. Então isso tem que estar colocado aqui. Eu tenho esse risco, depois que nós vamos fazer o orçamento, tá bom, o que nós vamos colocar no orçamento para poder resolver o problema. Então, são dentre outros todos aí, né, que tem dentro da lei, eu vou dar uma passada depois. Aí depois, para o final, que seria a última etapa, seria a lei orçamentária, que ele vai lá em setembro. Aí a gente começa a fazer isso em junho, julho, para terminar lá em agosto, setembro, encaminhar isso. Vocês chegam naquele número, usando o quê? Eu vou até mostrar algumas informações, alguns quadros dessa lei.
a gente sempre chega em números, tanto no orçamento como na lei, a lei de diretriz também tem algumas previsões aqui já, né, de valores. A gente vê, os próprios quadros da lei, às vezes pega números de 2022, 2023, 2024 para projetar 25, 26, 27. Às vezes pega o ano anterior para projetar no ano seguinte. Então, assim, a gente vê o que está acontecendo, o que aconteceu em 2, 3 anos atrás, né, em termos de valores. Agora, ainda em termos de valores mais globais. Né? Depois, no orçamento que é bem detalhado, o que vai acontecer em cada departamento, em cada secretaria e tal. Né? Como vai costuma bater? Vamos? O que vocês orçam costuma bater? Ó, Chega perto? Chega bem. Normalmente aqui a gente tem que chegar bem perto. Tá? Isso falando globalmente, no montante total. Porque tem coisas que acabam acontecendo, mas acontece mais em outras. Tal. Assim, mas chega perto. Chega perto. Depois vocês vão ver assim, o que acontece é que às vezes a gente prevê uma receita e prevê e leva em consideração, por exemplo, de 2024 a 2025, que vai ser o próprio orçamento, a gente põe lá uma previsão. A previsão de inflação é de mais ou menos 3,5%. Então, vai ter previsão de PIB do país de crescer, economia de crescer, tá? Então, mais ou menos uns 5% de crescimento em relação a 24 para 25. Tá? Então, assim, 3,5% de inflação já vai crescer, mais 1,5%. Né? Mais ou menos 5%. Então, às vezes, beleza, colocou lá uns 5%. Às vezes acontece que cresce bem mais. Como vocês vão ver alguns quadros ali. Então. O ano passado a gente projetou 49 milhões e meio de orçamento e chegou, acho que a 53. Aconteceu coisas que não eram do controle do município. Repasse do governo, arrecadação, repasses extras, porque o grosso da arrecadação do município é estadual e federal, vocês sabem disso, cara. Então, assim, acontecem essas coisas, mas a despesa em si, ela é bem justa. Ela chega bem perto do real. Né? Até porque a gente pega isso, que aconteceu em 2024 em despesa e vai colocar para 2025. Se vier mais recurso, mais dinheiro, aí podemos gastar mais. Né? Fazer outros projetos. Vocês trabalham com uma boa reserva. Não, normalmente está bem ajustado. Né? O que acontece é que tem acontecido, tá? Nesses últimos anos que está o Luiz, que está essa administração, tem arrecadado mais a cada ano. Então, do ano passado, isso veio acumulando, né, na verdade, vai acumulando. No primeiro ano estava bem difícil, mas arrecadou um pouco mais. Depois, no outro ano, já pulou para, sobrou 6 milhões, que na verdade fazia 6 milhões. Não chega a 10% do orçamento. Né? Então, um pouquinho mais seja, mas é que tem coisa vinculada. Tal. Então, assim, o que chega de livre, vamos por 10%. Então, variou 10% para cima, sobra o recurso. E aí, esse recurso pode entrar no orçamento do ano seguinte. Então, é igual esse ano, está fazendo obras, sobrou recurso no ano passado, está sempre incorporado nesse ano. Nós estamos trabalhando esse ano com um orçamento mais ou menos justo. Porém, a gente vê que tem variação. Mesmo que você arrecade mais, a gente nota, todo mundo até em casa, os preços vão subindo. O combustível sobe, o dólar sobe o produto. Então, assim, isso também vai refletindo. Então, assim, normalmente a gente está bem ajustado na despesa e o que a gente puder economizar, aí economizar como? Vai fazer compra, licitação, tem economia de preço. Né? Aí sim, isso é economia real. Eu previa que ia gastar 400, né? E vou gastar 300 ou 350. Então, a cada compra dessa que é uma economia, vai diminuir o gasto. E por que, no caso aqui, já aconteceu, e por que o erro que fica devendo ou o erro que fica sobrando bastante? Por que acontece essa?
Aqui, na verdade, ficar devendo não tem esse Aqui problema. não, já aconteceu. O que acontece? Não aqui, lá Sim, em outros municípios, né? Vamos imaginar assim. Agora, esse ano, a gente previu um orçamento de 54,6. Então, olha só. O ano passado a gente previu 49.500, arrecadou 53.700, se eu não estiver enganado. Quando a gente estava fazendo o orçamento lá em agosto, a gente não tinha essa previsão de chegar no estudo. Então, a gente, de 49 ia pular para 52, a gente projetou 54. Só que quando fechou o ano, a gente arrecadou 53.700 quase. Então, ficou perto do orçamento de 2024. Né? O que às vezes o pessoal faz por aí? 50, não, vai arrecadar 50, ele vou por 60. Então, eu vou arrecadar 60. E aí, a receita e a despesa vai para 60. Aí, se você não recebe os 60, vai pagar a despesa de jeito. E aí, você vai ficar devendo. E aí, tem outro falando. Estamos falando 50 milhões, 60 milhões num ano. Só que isso acontece todo dia aqui, na administração. Lógico, a gente faz mensalmente, fechamento, então isso acontece todo dia. Então, toda semana a gente recebe recurso e toda semana a gente sabe se é mais ou se é menos. Se eu projetei muito mais, eu estou recebendo menos, tem que cortar a despesa. Se eu não corto a despesa, vai chegar uma hora que eu não vou ter dinheiro para pagar a minha conta. Que é isso que normalmente acontece. Então, a gente vê os municípios aí, vamos falar particularmente a Parintins, a situação está muito ruim. Aí, então é isso. Projeta lá em cima, que vai ter uma renda maior do que poderia ter. Isso depois não acontece. Né? E aí não vai reduzir a despesa. Não segura, na verdade. Porque assim, a lei de responsabilidade também veio para fazer o seguinte, além de estabelecer esses planejamentos, né, Constituição, a lei e tudo, para planejar o que fazer, para controlar quando está executando, quando está fazendo. Então, assim, eu vou fazer aquelas audiências há 4 meses na Câmara, para mostrar, olha, a gente planejou nesses 4 meses, e isso, e executou aqui, está dentro, está ok, então há 4 meses a gente vai acompanhando. Porque a lei determina isso, mas, vocês já sabem também, aqui a gente controla toda semana. Hoje mesmo você vê lá no Luiz para poder, olha, a previsão estava tanto, a gente recebeu, está bom, está ruim, está melhor do que estava. Se não está melhor, a gente já tem que segurar. Entendeu? E aí, os municípios por aí, às vezes não faz esse controle, espera passar 4 meses, 5 meses para ver o que está acontecendo, e aí, se a coisa está ruim, isso é igual a gente falar de pessoa física, chegar, entrar no banco com cheque especial e esperar 5 meses para ir lá ver como é que está a situação. Aí, exato. E aí a situação é bem difícil de resolver depois. Se uma pessoa comum é difícil, imagina uma prefeitura com volume que é. Mas é por isso também. A situação às vezes se complica por isso. É aquela história, estou falando do planejamento. Faz esse planejamento mal feito, né? Projeta algo muito maior do que deveria, né? E aí, na hora de executar, também não controla. Demora muito para controlar. E sem controle, você se perde. A gente se perde na vida pessoal, o município, então, que é coisa vinda de todo lado, né? Então é isso. Respondendo a pergunta, é isso que acontece. Mas assim, a nossa situação ainda é bem tranquila, não tem. Já vem, até que o Luiz também é consciente, né? Então, assim, você pegar o administrador que é consciente, é outra coisa. Porque o cara senta, quer saber, analisar, sabe se pode gastar, pensa para gastar, ver como está, né? Então é isso. E é isso que tem que ser feito. Qualquer um que estiver aqui vai ter que fazer isso. Porque para a coisa sair fora do eixo, é fácil demais. Né? Esse colocar despesa, a gente usa até em casa. Mas, o que vocês escolhem? Os itens que vocês escolhem para cortar, nem podem cortar? Na verdade, às vezes não é nem cortar, né? A nossa situação aqui não está nem, nunca teve assim, para cortar a despesa, mas de repente para segurar. Porque nós criamos um sistema que as pessoas da secretaria, todos os funcionários, eles têm que requisitar por um sistema. Né?
E aí vem para cá para a gente aprovar a compra. O Felipe, o Rodrigo, eles estão acompanhando e aprova a compra. Então, se eu entrei lá e pedir, eu quero 500 mil de remédio, eu vou falar, peraí, 500 mil precisa disso tudo, 500 mil reais de remédio agora, né? Quanto tempo, isso, aquilo e tal. Então, já chama a pessoa para discutir isso. Né? Então, às vezes, nós já passamos por algumas situações. 600 mil, mas precisa dos 600 mil para o próximo mês. Porque senão, a gente pega o remédio, paga, tira 600 mil do caixa, e esse remédio fica lá 5 meses. Então, o que acontece? Esse controle que às vezes a gente faz. Não, vou demorar 4 meses para consumir. Então, corta isso para 100 mil. Pede que você precisa para o mês que vem, um mês e meio, e mais daqui a um mês você faz outro e vamos ver como é que está. Né? Porque fica fácil, é comum as pessoas pedirem bastante. Né? Eles não têm essa noção, quem está pedindo lá o remédio, sei lá, o papel, qualquer coisa, não tem muito essa noção. Então a gente tem que controlar aqui para saber o que pode, quanto pode. Se não está podendo liberar, então libera. Mas normalmente a gente busca fazer isso. Até orienta todo mundo a fazer isso. Não perde produtos que você vai demorar 4 meses para consumir. Né? Não tem necessidade. Hoje em dia o cara te entrega por uma semana. Então, você vai comprar, tira o dinheiro, paga, fica seu dinheiro, não sabe o que vai acontecer depois, porque pode ter imprevisto, pode ter uma porção de coisa. Então é isso. Aqui, pelo menos na nossa situação, nunca teve essa questão de cortar, mas o que acontece? A situação que acontece no outro município. No ano passado foi. A gente ia numa reunião em Barretos, aí falou assim, não, o pessoal do devedor não vai vir, porque eles não estão deixando sair nem para ir reunião. Para não gastar combustível, para não ter alimentação, para não pagar pedágio, para não tirar o carro da garagem. Então, assim, não deixa fazer nada. Mas não vai fazer. Porque ele passou uma ordem, ninguém vai viajar para lugar nenhum, ninguém vai em reunião nenhuma, e isso é uma das atitudes. Deve ter acontecido várias lá, né? A tudo deve ter reduzido tudo. Desde a compra de remédio até esse tipo de coisa. Mas essa foi uma situação que a gente ficou sabendo, porque a gente ia na reunião e falou, não, o pessoal do vendedor não vai. Não vai porque cortou, proibiram de fazer viagem. Então, tá certo, uma cidade como vendedor, você corta isso, vai cortar um monte de viagem dessa. E aí, quanto isso vai representar? Né? Durante um mês inteiro. E assim, todas as despesas. Com certeza lá, vai cortar tudo. Então, são essas atitudes. Aí. Isso que ele está fazendo agora, replanejar, é o passo anterior. Né? Depois que o orçamento está pronto, está aprovado, aí vamos executar. Aí na execução a gente também tem que acompanhar. Aí que também é importante também, claro, os dois, mas é aí que a coisa pega, porque é lá que você vai executar, lá que você vai ter que segurar, ou mais ou menos, ou vai liberar ou não vai. Né? Porque também surgem situações, os imprevistos. Aqui, aumentou o número de casos de dengue. Tiver que colocar mais profissional, mais médico, mais enfermeiros para poder dar mais atendimento. Porque não estava comportando no período de atendimento normal. Mas isso vai custar dinheiro. Então, assim, a gente ainda tem segurança tal, financeira, tudo bem, vamos discutir, vamos ver, vamos colocar para 1 mês e meio, 2 meses, para ver como é que está, porque também o surdo não vai durar o ano inteiro, né? Mas é tudo isso. Se o município está numa situação ruim, ele falou, vamos atender como dá. Vai com mais dinheiro? Não vai com mais dinheiro. Não tem como, não tem dinheiro, né? Então, porque tudo, qualquer atitude que vai fazer custa dinheiro. Então, E aí é lógico, por isso que é importante essa fase, porque planejar e não esticar o orçamento, não esticar as previsões para cima, fazer um negócio bem real, bem justo. Por quê? Porque isso vai facilitar. Se vier mais dinheiro, mais recurso, beleza, podemos usar sem restringir nada. Se não vier, você está com o orçamento ali. Isso eu falo sempre, é igual ao meu salário. Eu sei quanto eu ganho, eu tenho que manter e gerenciar dentro dele. Mas esse ano eu vou receber não sei quanto a mais. Eu já vou começar a gastar. E se o dinheiro não vier, você vai gastar e receber. Está dentro da né?
A gente vê até de propaganda até na internet, por exemplo, antecipou o 13º. Falei, rapaz, nós estamos em abril, antecipou o 13º de dezembro. Você já quer sentir a dívida. Né? Então, é tudo isso. E aí, essa história. Isso aqui é a mesma coisa que a pessoa fica. Planejar, né? Eu vou já antecipar o 13º para a coisa começar a embolar já em abril. Então, aqui é a mesma história. Então, essas são algumas informações que a lei de diretriz estabelece, né? Que eu falei no começo, a ligação entre o PPA e o orçamento, tem que fazer todo ano, estabelece aqui os programas e ações, orienta como vai ser o orçamento. Aqui, isso aqui é uma situação que está na lei de diretrizes. Se vai ter alteração na legislação tributária, do tributo do município, se vai ter, se não vai ter, se o prefeito pode mandar projetos, se não pode, tem que estar citando isso nessa lei. Despesa com pessoal, se vai ter aumento de despesa pessoal, se vai ter revisão salarial. Agora, no nosso caso também ficou bem mais simples, porque está na lei orgânica a revisão anual, a revisão geral anual, a reposição, né? Então, mas tem que ter nessa lei. Antes de ter na nossa lei orgânica, já tinha que existir na lei de diretriz. Quando vai ser feita a reposição de pessoal? Vai ter aumento de despesa? Vai contratar funcionário? Não vai? Tudo isso já tem que estar aqui dentro. Como a gente vai repassar dinheiro para entidades do terceiro setor, hospital, creche, APAI, Rio 12 e Barretos, como isso vai ser feito? Também tem as regras aqui e tal. As emendas parlamentares dos vereadores, que cita ali, que vai ser, só simplesmente cita, porque isso como veio a nível federal e veio também para a lei orgânica, também cita aqui, mas as regras já foram estabelecidas da lei orgânica, né? É 50% para a saúde, o resto para qualquer setor e tal. A questão de alterar o orçamento, como o prefeito pode alterar o orçamento sem pedir autorização para a Câmara novamente, né? E é aquela história lá que a gente. Esse também é outra, até aproveitando aquela pergunta. É uma outra situação que tem que ter lá no orçamento. Olha, o prefeito pode alterar o orçamento em 5% sem mandar lei para a Câmara de novo, sem mandar projeto para a Câmara, por decreto. Né? Isso já faz anos que é assim aqui. Tem município que é 25%. Então, o prefeito pode alterar 25% do orçamento sem mandar para a Câmara. Quer dizer, muito, muito. E o tribunal não orienta isso. O tribunal orienta faz 10 anos já. Coloca mais ou menos o índice da inflação. Porque o índice da inflação, se o preço variar durante o ano, você tem a possibilidade de corrigir o orçamento. Só para isso. Não é para ficar alterando o orçamento aos montes, né? É uma reserva. Exato. É uma reserva para você ter uma válvula de escape para poder corrigir alguma coisa que falhou, ou foi mais ou foi menos. Porque é isso. A gente normalmente faz o orçamento bem justo, bem correto, bem da maneira como tem que ser. Vê o gasto de combustível do ano, vê bonitinho e tal. Ó, gastou 100 mil, quanto nós vamos gastar agora? Ah, vai ser no máximo 107, 110, porque aumenta o número de veículos e tal. E põe isso. Escapou alguma coisa. Você tem como dar uma corrigida aqui. Tá? Não sei se tem, não vai nada. Sem ter que ir para a Câmara. Não ter necessidade de fazer projeto e tal. Se não der, a gente manda para a Câmara. Né? Mas isso tem que estar constando na lei de diretriz. A obrigação está lá. Então, esse 5% é isso. Então, esse descontrole do município, os municípios ficarem limitados, é isso. Põe 25% de alteração. O prefeito pode alterar 25% do orçamento. Aí não tem, quer dizer, não usa critério nenhum, não controla nada, altera o orçamento, arrebenta, fica endividado, não paga a conta, e aí é de praxe a gente vê aqui. Com a gente também não acontece, não tem acontecido. O fato de que empresas que não querem vender no município. Aqui todo mundo quer vender, porque quer vender. Vem, entrega na semana seguinte está pago. Vem, entrega na semana seguinte está pago. Mas o de praxe por aí não é assim. Todo mundo que trabalha no município sabe. A gente tem inúmeras pessoas que a gente convive. Não, lá demora 2 meses, lá demora 3 meses. Esse dia essa pessoa me falou, lá em Bebedouro, está demorando 4 meses. E aqui, quanto tempo leva? Paga uma semana. E tem lá no compra, tem um regulamento,
7 dias, 20, 30? Não, a gente foi. Antigamente aqui pagava uma vez por mês. Então, tudo que comprava no mês, pagava na segunda semana do próximo mês. Então, dava entre o início e o final, uns 40 dias ali, mas quem paga em dia no dia 30, recebia no dia 10. Era mais ou menos assim. Aí depois a situação foi se arrumando, foi controlando, vão pagar cada 15 dias. Não baixou aí uma portaria, na verdade, é isso. O prefeito tem essa possibilidade. Então baixou para 15 dias. Depois foi, passou um tempo, aí, pô, como é que eles vão manter dessa forma? Não. Tinha gente que reclamava, tinha gente que e até para dar mais segurança para quem quer vender, 15 dias, não, o cara vem, pode saber que na semana seguinte ele vai receber, ele vem tranquilo. E aí isso vira a rotina dele receber semana, ele vem, ele não tem. O valor não altera, né? Ele não tem receio de vender no município. Aqui, diferente de você vai pegar outro município, o cara está morando 4 meses. Ele não vai querer vender. Isso é de cada município, essa regra. Isso não é uma regra, na verdade. O município estabelece a sua própria regra, não é uma regra. Mas a gente aqui está pagando o que entrega até na sexta-feira, na quarta-feira seguinte está pago. É isso. Claro que às vezes a gente vai escutar alguém falando, mas eu não recebi, eu entreguei a nota. Acontece em algumas situações. Ou o cara entrega um negócio com problema, ou voltando, ou não sei o quê, ou ele não entregou certo. Você ganha um carro desse, né? Como é que foi que precisou fazer algo lá, porque ele estava sem ensinar o pintor. Teve um caso assim, o que aconteceu aí? Ele falou, dando lá na câmera. E quando a Bíblia que paga à vista, ou dali 4 meses, o valor é o mesmo. Não tem como mudar. Porque, na verdade, é o atraso do pagamento. Ele pode até ter entregue o produto, entregue a nota, mas ele não tem dinheiro para pagar, eles vão pulando, eles vão pagando. E aí também, aí sim, existe uma regra que chama o seguinte, ordem cronológica de pagamento. Isso também o tribunal acompanha, existe legislação, tal. Eu não posso comprar um negócio hoje e pagar ele amanhã se eu não paguei o que comprou o mês passado. Rotativo. Se eu comprei hoje e vou pagar semana que vem, eu não posso chegar amanhã e comprar um negócio amanhã e pagar amanhã. Eu tenho que pagar o que está para trás. Hoje, até o nosso sistema informatizado, até ele não deixa fazer isso. Ele não deixa fazer isso. Então, assim, se eu vou pagar um negócio hoje, mas eu tenho algo atrasado, eu informo. Há algo atrasado que não foi pago. Paga primeiro atrasado, eu estou pagando agora. Então, assim, aí esses 4 meses de demora, ele vai pagar o que está lá atrás, vem até chegar no dia de hoje. Então, às vezes, não é só falta de financeira, às vezes é falta de controle também. Né? Então, assim, você sabe que a gente vê cada situação, todo dia aí, que às vezes a burocracia do negócio, a prefeitura não tem uma estrutura que funcione direito, e aí não melhora essa estrutura, e aí a situação não funciona bem. Você tem uma ideia. Até o Estado fez isso. Hoje mesmo nós estamos discutindo uma situação. Um recurso da assistência, que era para vir em janeiro, veio dia 15 de março. E aí, mas você tem que começar a executar lá no dia 20 de janeiro, você tem que começar a fazer. Você tem um convênio com eles lá. Entendeu? Não tem jeito de não fazer. Só que aí não foi pagar. Porque não viu dinheiro, veio em março. Até o Estado para isso, porque falta de dinheiro. Não é porque falta de dinheiro. É o descontrole lá em algum departamento do Estado que não gerenciou a coisa direito. O Estado não está com um problema de caixa. Então, às vezes, nem é só falta de dinheiro, é falta de cuidado com o negócio. Normalmente, os municípios é falta de dinheiro mesmo. Né? Eles perdem o controle, vamos falar de novo, né, que está qualificando. Perde o controle, fica endividado, não tem dinheiro para pagar, e aí hoje em dia, ação judicial, é tudo coisa que complica, aí então complica a vida do município. Bom, aí aqui fala dos prazos que está na lei orgânica, né? O projeto de lei tem que ser encaminhado até 30 de abril e devolvido até 22 de julho.
marcando assim. Então, essa é a lei orgânica. É simplesmente para estabelecer o prazo de quando a gente tem que mandar. Então, estou fazendo essa audiência, vou finalizar o projeto, até dia 30, tem que estar lá na Câmara protocolar. Aí, isso tudo que eu estou falando, e depois eu vou mostrar alguns quadros desses, são anexos que a gente faz na lei, que vai também junto, né? No caso aqui são 11, de muita informação, é tudo números, na verdade, né? São valores e tudo mais, e algumas outras informações. Mas, Gabriel, alienação de ativo. A gente vendeu para aquele leilão de coisa inservível. Tem que ter um relatório aqui para mostrar o que fez com o dinheiro. Quanto que entrou, quanto que gastou e quanto tem de saldo. Então, só para. Dinheiro de leilão tem que ser gastado em quê? Dinheiro de leilão, isso que eu estou falando de alienação de ativos. Então, assim, uma das funções da lei de diretriz é isso. Em 2023, a gente vendeu, né, 470 mil. A gente vendeu 470 mil num leilão, que foi caminhão, carro velho, equipamento, cadeira, computador, vendeu tudo. Esse dinheiro rendeu 33 mil, e juntou 504 mil. Nós gastamos 317. Estamos com 187 na conta. O que a gente pode fazer? Como a gente vendeu bens, o que tinha plaquinha, patrimônio, a gente só pode fazer investimento. Né? Investimento, pagar dívida e tal. Comprar um carro, comprar equipamento, construir um imóvel, construir um prédio, alguma coisa assim. A gente não pode pagar conta de força, não pode pagar combustível, não pode pagar remédio, não pode pagar água, não pode pagar papel. Tem que ter bens. Então, eu vendi bens, tenho que comprar outro bem, ou investindo, ou pagando dívida. Se tivesse dívida, eu poderia pagar dívida também. Como que acontece, já ouvi falar, eu sou lá do Siga CDN 24 horas. Entendeu, cara? O prefeito vendeu tal terreno para o que lá todo? Vendeu tal terreno? Vendeu um terreno da prefeitura? É isso, pode ser. Ele vai fazer Mas ele. Ali fala, cara, tem um momento isso aí. Fala que foi o cara de Bíblia, precisou vender um terreno. Um prédio. Ele pode usar a aplicação dos recursos. Ele pode pagar dívida, amortização de dívida, chama. Então vamos imaginar que o município está endividado e tem um terreno lá parado. Ele pode vender para pagar essa dívida. Só essa dívida. Esse que eu estou citando. É isso. Então ele pode acontecer. Um prédio que tem lá, uma cidade grande que tem muito disso, né? Ele tem um prédio abandonado, para reformar, para usar o prédio, custa milhões, então vamos vender que a gente fica uma dívida lá. Isso é permitido. Tem que estar tudo documentado, vai ter que estar na lei de diretrizes, tanto é que isso aqui. A situação que aconteceu em 2023 está aqui na lei, já mostrando. Pode ser que esse dinheiro seja usado agora esse ano, 2024, mas ele tem que mostrar isso. Mostrou o que aconteceu no ano passado. Né? Então, uma das funções aí da lei é essa. E aí tem vários relatórios. Né? Um dos relatórios é esse. Eu mostrei que é simples, então, riscos, é o que eu falei aqui, riscos é essa questão de desmoronamento, qualquer tipo de risco que vai precisar de muito dinheiro para poder corrigir o problema. Então, o que a gente tem? Tem um problema de alagamento todo ano. Tem que botar aqui. Eu preciso de 2 milhões de reais para cuidar do alagamento. Preciso fazer um sistema aqui para não ter desabamento e tal. Tem que colocar tudo aqui. Diga a mesma coisa sempre. Está alegre, graças a Deus, por ser privilegiado, não tem problema. Não, mas no caso, não tem risco, não precisa colocar nada. Não tem risco, não vai colocar nada. Na verdade, aqui, eu vou ter que fechar de novo, voltar. O que acontece?
faz um relatório, tudo zerado. Isso aqui vai junto, vai lá para a Câmara. Então, assim, a gente tem que fazer, tudo tem que ser feito. Se tem ou se não tem. Se não tem, vai mostrar que não tem. Então, na verdade, são esses 11 relatórios aí. E, olha lá. Aqui é uma das informações, despesas obrigatórias que são continuadas. Se vai ter possibilidade de despesa continuada. Alguma despesa que vai aparecer vai ser contínua para frente. Vamos imaginar assim, construir uma unidade de saúde. Vou precisar de 2 milhões para manter essa unidade de saúde funcionando. Vamos botar aqui. Tem que colocar aqui para ver. Vai ter uma despesa continuada que vai ficar aí, para a coisa funcionar. Então, o que vai ser a despesa? Vai ser a manutenção da unidade de saúde 5, que vai custar X milhões por ano. Então, hoje não tem, mas vai ter o ano que vem. Então, até isso. Por que quer colocar aqui? O próximo prefeito vai entrar e vai saber, construir a unidade 5, vai custar 2 milhões por ano, 3 milhões, 4 milhões. Ele já vai ter essa informação. Por isso tem que ser feito isso. No nosso caso, é só revisão de servidor, não tem nada previsto que vai acontecer. Né? Então, são esses. Aqui são algumas informações. Não é nem esse aqui que eu quero pegar. Voltando só. Olha lá, os quadros de informações de valores, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027. A gente tem que projetar isso, pega a inflação, pega a porção de informação e vai tentando chegar na. Às vezes, quando a gente vai fazer o orçamento, isso já dá uma alterada. Né? Então, assim, o orçamento é que vai ficar mais real. Né? Mas olha aqui, 2023, como eu falei, 53.700. A gente tinha planejado 44.500. Subiu bem mais. Né? Praticamente 4 milhões. Então, 4 milhões e 270. E aí, sobrou recurso. Mas aí a gente não gastou, né? A gente não gastou alguma coisa. E aqui, a gente tinha planejado 49.500, recebeu 53.700 e gastou 51. Tá? Então, a gente gastou mais do que estava previsto, só que não gastou tudo que tinha recebido. Houve uma economia. Né? E isso é aquela história. Juntou o que economizou do ano anterior para cá. Então, sempre vai acumulando a economia. Diferente do município que está endividado, que ele leva a dívida, que você disse. Não sobra esse dinheiro. Ele leva a dívida do seguinte e tem que pagar a dívida do outro ano. Então, nós estamos, ainda bem, a situação está boa, nós estamos, sobra recursos, vai para o ano seguinte. No ano seguinte, economiza. Economiza? Beleza. Agora nós estamos com a previsão de 54.100, 2024. Esse recurso que sobrou é onde pode fazer as coisas com recurso próprio. Exatamente. Que é o que vai para a Câmara normalmente, né? Vai se projeto para a Câmara. Estamos acrescentando o recurso que. Esse recurso, na verdade, de um ano para o outro, é um superávit financeiro. Então, acrescente esse superávit, esse saldo que sobrou do ano passado, no orçamento desse ano. Então, foi vários projetos para lá para incorporar valores em 2024, que era saldo do ano anterior, mas que vem se acumulando ao longo dos anos. Né? Lógico que isso tudo por quê? Porque está controlando, vai economizando, vai levando a coisa certinho para não ter problema financeiro. E aí, só para recursos, você faz o seguinte. Aí, hoje, por que você está fazendo? Por que está reformando o estádio? Sobrou recurso do ano passado, incorporando desse ano, reforma o estádio. O distrito industrial foi a mesma coisa, só que começou 2 anos atrás, com recurso de ano anterior ainda. E assim vai. Então, as obras são realizadas, aqui pelo menos está acontecendo dessa forma. Até isso. O Luiz, como é consciente também, né? Ele espera, vamos ver se vai ter recurso, se vai sobrar alguma coisa para depois a gente tentar investir para frente.
não adianta querer tentar investir no dia a dia, porque assim, se o dinheiro não der, se foi previsto acontecer, né? E aí você não vai ter recurso para pagar. Porque na verdade ele não é pouca coisa, os investimentos, né? Para gastar 2, 3 milhões, né? É fácil. Nossa. Então, na verdade, é isso. Aquela pergunta que você me fez, como é que vai planejando? Então, a gente tinha 49, achou que ia chegar a 52, então levou para 54. Só que fechou o ano em 53. Está quase igual para 2024. Nós já estamos com uma projeção de passar de 55 em 2024. Agora a gente já está vendo que pode ser mais de 55. E o que é isso? Mais dinheiro que a gente tinha. Só que a despesa nossa está dentro de 54. Nós estamos mantendo a despesa dentro de 54. Diversão. E aí, entrou mais recurso, sobra novamente. Então, esses quadros todos, olha, vai fazendo pega isso aqui que já aconteceu desse ano e mais 2 anos ainda. 3, na verdade, né? Porque Isso. 2027, ó. Vai até 2027. Então, lá em 2027 a gente tem projetado já o que pode acontecer. Claro que isso vai mudar no decorrer do tempo, né? Dificilmente vai acertar lá em 2027 esse valor. Né? Mas tenta fazer o mais correto possível. E olha aqui, de 2024, ó, 54 a 57. 24 a 25. Nós estamos projetando 57. Só que a situação aqui já está mudando, já está crescendo. Mais do que a gente previa. Pode ser que chegue mais perto daqui. Então, assim, isso vai fazendo o quê? Que as coisas ficam mais tranquilas. Você está acertando mais do que errando. Porque o duro é que por 54 e vier 50. Aí, Enxugar bem. corta tudo que puder e que não puder. Então esse cálculo para chegar até lá no 2027, esse cálculo se fizer ali, né? A gente vai pegando, vendo o que pode acontecer, o que vai aumentar, o que vai crescer, o que vai ter. É que Vista Alegre não tem, por exemplo, como eu falei, no hospital. A gente não tem aqui, em 2025 vai começar a funcionar uma unidade de saúde. Não tem. Vai funcionar essa unidade, vai custar 5 milhões. Não tem esse tipo de despesa, coisa grande. Né? Mantém o que está com pequenos aumentos. Não é nada. E aí, corrige pela inflação, tem várias contas aí que a gente faz. Né? Mas vai fazendo tudo isso. Aí, seguindo essa raciocínio aqui, então, vai falando de nós aqui, Luiz, você vai sobrando esse 4 milhões, 5 milhões, pensando em quem ele quer, quem nós não queremos. Ele tem 5 milhões projetados que ia sobrar, né? Que estava perto já. Existe a possibilidade de o projeto falar, peraí, eu não vou deixar dinheiro desse cara. Mas vai ele investir em alguma coisa rapidinho assim? Existe, se o prefeito quiser, na verdade, ele vai gastar à vontade, dentro desses 50 aí. Então, mas tem a lógica de fazer isso? Não tem. Na verdade, assim, tem que usar o bom senso dele. Eu tenho 54, né? E eu posso gastar até 54. Mas está sobrando mais 4. Mas isso na verdade, 4 milhões não dá para um mês de despesa. Então, assim, está sobrando 4 milhões. Qualquer previsto que der, eu pagar um mês de despesa. Não é um rio de dinheiro. Então, assim, o Luiz sabe disso. Sempre, desde o início, ele está pensando nisso, está pensando dessa forma. Tem 4 milhões, né? 4 milhões não é tão dinheiro assim. Para a prefeitura, que gasta 4 milhões no mês. Eu perguntei assim, né? Já está projetado para até dezembro, ele gasta 4 por mês e tal. Além disso, vai sobrar 4. Ele ganha quem não quer. Pode pegar e diminuir esse dinheiro. Ele pode, mas o que acontece? Ele não. É que o que acontece também? Isso vai acontecendo mês a mês. A gente, como vai acompanhando mais,
tipo, toda semana a gente acompanha, todo mês a gente acompanha, hoje mesmo, estava lá com a lista, então, no mês de janeiro a gente perdeu dinheiro, no mês de fevereiro a gente recebeu a mais, no mês de março chegou bem próximo do que estava. Então, assim, vai desse jeito. Esse mês agora parece que vai arrecadar mais de novo. Não é que acontece tudo uma vez e ele já sabe o que vai acontecer. Pode ser que está acontecendo mês a mês. Ó, um mês sobe mais, um mês cai, um mês sobe menos. O ano passado, por exemplo, foi assim, o ano inteiro. Então sobe 10, um cai, outro aumentava. Um cai, outro aumentava. No fim, no total, foi mais. Só que isso foi acontecendo. Então, assim, às vezes o mês que o cara vai querer gastar, recebeu menos. Ah, mas teve o mês passado. Isso o mês que vem cair de novo. Isso. Então, assim, o prefeito tem que ter a consciência que tem liberdade para fazer. Só que é aquela história, é isso aí. Se o cara fizer isso, ele pode endividar o município sozinho. Porque ele vai fazer despesa sem ter o mas tem orçamento, vai dar. Eu vou na boa até que vai dar. Deu alguma coisa errada, pronto. A primeira coisa que ele não faz é pagar as contas na semana, aí já começa a complicar. Um cara de cabeça não pode fazer. Então assim, repito de novo, a nossa situação é bem tranquila, né? Muito sossegada, mas é isso. Por isso que a gente acompanha toda semana, todo mês e tal, porque qualquer escapadinha que dá, o negócio muda muito depressa. E porque também é muito dinheiro. Eles falam 4 milhões por mês, né? Está sobrando 4 milhões. Mas qualquer coisa que aconteça fora, 4 milhões não é tanto dinheiro assim. Né? Sendo que, sei lá, de 4 milhões, 1 milhão e 800 é folha de pagamento. Né? Então não é 4 milhões, porque folha de pagamento você paga de qualquer maneira. Né? Então é 2 milhões e 200, mais ou menos livre. Então não é isso. Mas que podem fazer, pode. Pode gastar, vou fazer uma obra. E às vezes, hoje, por conta dos controles, eles nem fazem isso. Mas o que acontece? O cara pega, vai e faz um financiamento, como uma vez eu fiz uma reunião, eu estava preocupado, o pessoal da área financeira, preocupado que o prefeito ia fazer um financiamento de 50 milhões de reais para fazer um hospital. Mas, e quanto isso vai pagar por mês e quanto isso vai comprometer? Não, porque fazer agora, entrar no financiamento, você vai ter carência depois de 5 anos, você conta pagar, mas quanto você vai ter que desembolsar isso todo mês para poder pagar essa conta? E fazer o hospital, e tem que funcionar o hospital. Hoje, se não tem o hospital funcionando, você não tem despesa para manter. Quanto custa para manter o hospital funcionando? Então, assim, o pessoal do financeiro já estava preocupado com isso tudo. Mas o prefeito não. Ele quer fazer um hospital, quer construir, e por lá ele quer financiamento. E aí? Aí pode ser um problema para frente. Ele vai fazer? Pode até fazer. Depois fica com a dificuldade de fazer a coisa funcionar. Põe o hospital lá todo mundo tem dinheiro para manter. Ou se pode para funcionar, depois tem que pagar a dívida do hospital lá que financiou. Né? Diferente da gente, que tudo está sendo feito, por exemplo, tudo dinheiro, está economizando e aí sim está fazendo. Né? Porque se entrar em financiamento também é a mesma história, que eu comparo com a vida pessoal. Se eu faço lá um empréstimo no banco, parte do meu salário vai pagar o empréstimo. Já não tem mais só 100% do salário. Se eu gastei 20 horas, eu trabalho com 80. E aí a situação já não é tão boa quanto eu estava antes. E assim é no município. Dá para fazer? Dá para fazer. Mas você pode se complicar. Né? Então ali, ó, deixa eu só ver aqui, porque eu estava querendo achar um outro. Esses são todos os quadros que. Olha lá. Aqui, ó. Lá, comparando 2023, estava com 47 aqui, mas acho que aqui não está com a cor ainda. Pulou para 53 a receita. Então, assim, cresceu bastante, é isso aí. Isso, o que é? Veio mais recursos do que nós esperávamos. Isso facilita a vida do município. Né? Você está gastando ali, porque o que acontece? Como eu falei do combustível. A gente sabe o que a gente gastou ano passado, já tem projetado que vai gastar esse ano, e sabe o que está acontecendo. Está gastando mais, tudo tá, e vai projetar para o ano que vem.
vai comprar mais carro, não vai? Não vai. Então, vai aumentar só um pouquinho aqui a despesa, ou, às vezes o preço do combustível aumenta um pouco, né? Então tem isso. São todas essas pode acontecer a receita diminuir e se diminuir, e aí? Pode, mas olha, faz muito tempo que eu não vejo. Nem durante a pandemia, que é uma das preocupações da época do Luiz, em 2020, todo mundo estava, o mundo inteiro apavorado, principalmente aqui também no Brasil, então, vai ser um desastre, vai cair, o próprio tribunal soltou um comunicado que tinha que reduzir, porque a despesa ia cair. E não caiu. Não caiu. Não caiu. A nossa, pelo menos, não caiu. Então, todo mundo reclamou, até hoje estão reclamando de perder dinheiro. Aqui não foi isso que aconteceu. Então, não caiu. Então, faz muito tempo que eu não vejo que o orçamento caiu, não cumpriu o que estava previsto. Sempre ou é exato, às vezes varia pouco ou vai para cima. 2, 3, 4 milhões, 6 milhões a mais. Então, tem tudo isso. Então, na verdade, esses quadros, olha só, aqui, ó, tem muita informação, mas aqui é a evolução do patrimônio, o patrimônio do município. O que a gente tinha em 2021, o que tinha em 2022 e o que tinha em 2023. Né? Então, assim, é a mesma história. Vai fazer isso aqui, o próximo prefeito aí, eu pego isso aqui, vamos lá então. Se o patrimônio de 33, subiu para 44, subiu para 47. O que é isso? Tudo que o município tem. Desde carro a prédio, equipamento, cadeira, computador, qualquer informação. Pode ser que isso aconteça ao contrário, que o município de má situação vai vender o que tem, né, para poder pagar a dívida, aquela coisa. Então, pode acontecer isso também. Então, assim, isso também é para mostrar. O que está acontecendo no município? Está melhorando a situação dele, o patrimônio está aumentando. Né? E o nosso De 21 a 23 foi de 33 para 47. O nosso atual é 47%. Isso, exatamente. O que é? Tudo que o município tem. Então, é o patrimônio dele. Então, Como é que, também para. também curioso, como é que se chegou assim? Tudo que acontece está registrado. Né? Hoje, com o sistema de informática, então, assim, ainda tem situações que a gente precisa acertar, corrigir, rever e tal. Mas, tipo assim, essas cadeiras têm um valor que elas foram adquiridas, essas aqui eu nem sei se estão com placa ainda ou não, mas esses computadores aqui. Isso é cadeira valoriza? Então, tem um valor. Esse valor está registrado e vai recolher esse valor. Vai somar ali. Então, assim, comprou 25 cadeiras que custou R$1.000. Aumenta R$1.000 lá. Porque o próprio sistema faz isso. Ano que vem ela valorizou? Não, o ano que vem ela desvalorizou. Então, tem um sistema de controle. O que acontece? São muitas coisas que acontecem ali, para saber. Né? Tanto a cadeira, computador, carro. Estou falando de um carro com valor maior. O carro desvaloriza, não. Eles têm umas tabelas ali, a Receita Federal tinha e tudo mais, mas assim, até pelo conhecimento que o povo tem, desvaloriza, depende do bem, 5%, 10%, né? Às vezes 5% ao ano. Então, 5 anos, 25%. A gente vê isso nos carros nossos. Você compra um carro zero, você vai vender daí 4 anos, ele está mais baixo. E todo mês isso acontece aqui. É registrado na prefeitura. Então, assim, um carro que comprou por 100, no mês seguinte ele vale 95, no outro vai indo até, no outro ano 90 e tal, ele vai diminuindo. E vai repetindo aí. Só que em compensação, o que acontece? No meio desse caminho, comprou um outro carro, que custa 100 mil. Então, você perdeu naquele carro 20, mas ganhou uma de 100. Então, por isso também o patrimônio aumenta. Mas, assim, o patrimônio, não só da prefeitura, mas de qualquer empresa, ele sempre vai reduzindo. Mês a mês ele vai reduzindo. A gente tem tudo registrado e vai, todo mês vai acontecendo isso. E vai ter uma redução. É a desvalorização, na verdade. Né? E como acontece com a gente? E o imóvel é uma coisa, o aparelho de raio-x, qualquer equipamento. Cada um tem um percentual estimado
Os tratores também que tem, usa tudo aí também. Bom, Trator, caminhão, tudo mais. máquina, caminhões, roçadeira, tá tudo aí. O que acontece? Tem um sistema que registra item a item isso e tem o valor. Esse valor dá um total e esse total vai somado aí dentro. E aí mostra o que é o patrimônio. Então, voltando só, tem 11 anexos diferentes que são informações diferentes. Renúncia de receita. O que é renúncia de receita? Deixar de arrecadar uma receita. Tem previsão que o município ano que vem vai deixar de arrecadar? Não, não tem. Não há uma previsão. O que é? Vamos dar isenção de IPTU para o idoso, para uma empresa que trabalha lá, que fatura 100 mil por ano, né? Você vai deixar de arrecadar IPTU. Quanto vai ser? A gente tem que saber quanto vai ser isso. Né? Tipo, nós temos o registro de todo mundo que paga IPTU. Já vai dar para o idoso, vamos falar do idoso, vai ter a isenção do idoso. Do idoso que tem acima de 65 anos. Vai ver lá quantos idosos tem, que imóveis tem, quanto paga e quanto vai ser esse desconto. Quanto vai ser isso? É colocar aqui. Colocar na renúncia. Tem que ter o valor. Então, assim, não pode implementar, vou dar benefício da isenção para o idoso. Não tem. Aí, beleza. E aí não tem nada. Aí, essa é a história. Vai ter a isenção? Tá, quanto vai ser isso aqui? 500 mil reais. Da onde vai guardar 500 mil? Também tem que cair. Porque se eu estou reduzindo a receita, eu tenho que cortar a despesa. Já tem que mostrar aqui. Então, se aqui tiver de 500 mil em 2025, eu tenho que colocar aqui embaixo. Os 500 mil de redução para a receita vão ser tirados de qual lugar. Eu não posso simplesmente falar assim, vou tirar daqui e pronto. O município não pode fazer isso. Ou ele vai falar assim, eu vou aumentar a arrecadação de ISS, vou cobrar mais de ISS lá, sei lá, em 500 mil, por isso eu estou dando desconto para o idoso. Aí ele pode, desde que ele faça isso. Ele fala, não, a gente cobra 3% de ISS da empresa, vamos cobrar 5%. Tá bom, então vai aumentar, vai ter aumentar 1 milhão lá. Isso aí, beleza. O que eles fazem em Brasília lá? Vai tributar o investimento fora do país. Isso vai dar 10 bilhões. Tá bom, então posso dar 10 bilhões de isenção lá para o idoso. Ele cobra, pode depois dar em outro lugar. Você vai dar e tem que tirar a onde vai sair. Porque às vezes a gente ouve na televisão, né? Fala assim, não, que vai dar. Agora está falando muito esses dias aí da desoneração da folha de pagamento, que é tirar imposto sobre a folha de pagamento. Mas de onde vai ser o dinheiro? Então, né, tem que mostrar de onde vai ser o dinheiro. A mesma história é aqui. Mas nós não temos nada para. Onde que teve uma indicação sobre isso uma vez? Foi? O estado do idoso. Mas foi assim. Tem cidade que tem. Então, é isso aí, assim, politicamente é legal, então, você tem uma ideia até, só para. Eu ouvi ontem, vindo para cá, essa desoneração da folha de pagamento, inclusive para a prefeitura. Nós, vocês terem uma ideia, nós pagamos 22 municípios, né? 22% de contribuição para o INSS. Cada funcionário paga a sua parte e a prefeitura paga a parte dela. 21%, vamos pôr. Eles fizeram isso lá em Brasília para reduzir para 8%. Então o município, em vez de pagar 21%, ia pagar só 8%. Eu não sei se isso é real, mas pela conversa que eu já escutei, falou assim, não, vai deixar de arrecadar 10 bilhões por ano. Aí quem vai pagar a conta, os 10 bilhões? Então onde vai sair? Porque fizeram os deputados, aprovaram, foi lá para o Lula vetou e roubaram. Então, não vai fazer. A partir do mês de abril, não vai pagar 21%, vai pagar só 8%. E isso dá 10 bilhões por ano. Então, onde vai ser os 10 bilhões?
No caso, aquilo que a gente está falando de um município endividado, quando a gente ouve falar que o INSS quebra, né? Fica endividado, o INSS tem um rombo, o INSS tem isso, é isso. Vai deixar todas as empresas e órgãos públicos de pagar para o INSS. E aí vai dar um rombo no INSS, porque a despesa dele foi cortada? Não. Só cortou a receita, a entrada que ele ia receber. Isso tudo que a gente está fazendo aqui, o INSS vai lá. Ó, eu tenho que pagar os aposentados, pagar todo mundo ali, custa X. Bom, eu tenho que receber isso, tá. Vai dar. Aí vem eu tiro uma parte daqui. Aí como é que ele vai pagar? Aí entra o governo federal para cobrir o rombo. Então assim, é muito complicado. É muito complicado. Principalmente na Brasília, né? Aqui nós estamos falando de um município pequeno, mais simples, a gente vê, fazer as contas é mais simples. Tem que fazer isso tudo, mostrar todas essas coisas, mas é mais simples a gente fazer porque aqui tem menos situação, menos problema, não tem dívida, não tem risco, não tem obra parada. O governo federal, por exemplo, também vi, acho que é a BR-101. Faz 10 anos que está arrumando a BR-101 não acaba. É uma rodovia federal. Eles não conseguem terminar nunca a reforma da BR-101. Só que ela tem 1.000 e não sei quantos quilômetros. Então, dinheiro que não dá. Por isso que aquele planejamento de 4 anos que nós falamos lá no começo, é por isso que ele tem que fazer. O que vai fazer com a BR-101 durante 4 anos? Porque não vai, em 4 anos não vai fazer. Ó, outro exemplo que eu vi também há 15 dias atrás. Despoluição do Rio Tietê. Acho que faz 20 anos que está poluindo o Rio Tietê. É muita coisa envolvida, a gente fala. Às vezes não acaba nunca. No Brasil é um pouco lento as coisas também. Mas há um monte de coisa, a gente jogando esgoto, a gente empresa, tudo lá. Então, assim, tem que corrigir tudo para não chegar lá no Rio. E aí, uma cidade como São Paulo, como é que faz? Então, assim, lá 4 anos para ele é muito pouco. Mas São Paulo é muito pouco planejar só para 4 anos, porque 4 anos não dá nada. 4 anos não dá para ficar fazendo nada. Não dá para fazer nada. Por exemplo, vou recapear a rua em São Paulo. Você vai ter que recapear a rua 5 anos seguidos. Né? Então, tem tudo isso. Mesmo assim, com toda essa dificuldade, só que lá também é história. Lá tem prefeitura, subprefeitura, tem uma estrutura gigantesca, né? Centenas de vezes maior que aqui, com gente para fazer isso tudo. Isso tudo que a gente está fazendo aqui, eu estou fazendo, está fazendo aqui, meia dúzia de pessoas está fazendo, lá tem 500 pessoas fazendo. Não é certo. Então, assim, e lá, cada um, por exemplo, a subprefeitura, cada um faz o seu, para depois juntar isso tudo. Então, assim, a estrutura é maior, o trabalho é maior, é muito mais gente, então, mas de qualquer maneira ele tem que fazer a mesma situação. E aí se lida com muito mais problema. Lida com o risco, lida com outra situação também. A gente está falando de controle. Por que eles fazem esse controle aqui de venda de bens? Porque o auditor da Prefeitura de Segural de São Paulo falou que a Prefeitura de São Paulo tem 4 mil imóveis não registrados. Não tem registro. Eles não sabem o que acontece. 4 mil. Quanto custa? Quanto vale isso aí? Entendeu? Então, assim, por isso que eles querem controle. Coloque se vai vender, se não vai vender, quem vai fazer o dinheiro, o que fez com o dinheiro. Porque senão o negócio some. Né? E aí, isso tudo vai perdendo controle. Né? Tudo dinheiro que vai indo também. Então, a lei de diretrizes vem estabelece todas essas regras aí. Tá? E aqui, na verdade, terminou, só estou mostrando aqui para falar que está tudo lá no site do município, está tudo explicado, tanto o que foi feito antes desse orçamento participativo aqui, que as pessoas podem participar e tal. Está disponível a qualquer hora, na verdade. Estou falando isso agora, mas isso fica disponível sempre. Então, se lá em janeiro a pessoa quiser entrar lá e sugerir alguma coisa, a pracinha do meu bairro precisa ser arrumada, a guia aqui precisa ser pintada, ou uma indicação. Ou precisa recapear a rua da minha casa aqui, do meu bairro, ele pode entrar lá e sugerir isso. Que a gente vai pegar isso e a gente podia tentar discutir alguma coisa aqui. Então, o Ju vai pôr para recapear a Amapá. Então tem tudo isso.
aí isso tudo fica lá disponível. Agora, isso aqui, isso aqui, deixa eu ver aqui só quantas. Ó, tem 8 páginas do projeto de lei. Então, assim, o projeto vai lá para a Câmara, tem um monte de informação, de orçamento e tal, né? Realmente são todas as regras. Até isso aí, ó. O Poder Legislativo encaminhará ao Poder Executivo sua proposta parcial até o dia 15 de agosto, conforme a emenda constitucional. Então, o orçamento da Câmara, por isso que eu falei, esse projeto estabelece as regras. A Câmara tem que mandar até 15 de agosto o orçamento dela para cá, para eu juntar esse orçamento, para depois, em setembro, devolver o orçamento inteiro lá. Porque ele tem que estar dentro do orçamento do município. E, na verdade, assim, o orçamento do município, o que é? Câmara e Prefeitura. Os dois vão juntos. Vocês recebem isso lá depois. Mas é isso. Então, são várias regras que são estabelecidas e tal. E assim, daí uma porção de coisa lá. Subvenção social que é das creches, hospital, esse tipo de coisa, como vai ser feita, qual a transferência, a entidade deverá. Ele vai estabelecer todas as regras do que tem que ser feito e como ser feito e tal. Uma coisa que eu não falei, que também tem, aqui também uma regra, que a gente tem que ter uma reserva de contingência. 0,5% só do orçamento, mas sempre tem que ter lá. Dá 300, 500 mil, 600 mil, normalmente. Varia de acordo com o ano. Mas o que é isso? Também é obrigatório pela lei de responsabilidade fiscal que haja essa reserva. Essa reserva é para suprir aqueles riscos que eu falava. Então, se a gente tivesse a possibilidade de falar, nós vamos ter 5 milhões de despesas por conta dos riscos lá, de alagamento. A gente tinha que colocar aqui para dizer que essa reserva ia ser de 5 milhões. Então, uma coisa liga a outra, porque se você fala uma coisa, você tem que mostrar o valor, mostrar o que vai ser feito, quanto vai ser feito, tal. Vou mostrar. Então, o projeto vai falando isso tudo. Depois vocês vão poder ler isso com mais calma, e aí, logicamente, aqui fala da folha de pagamento, né? Poderá encaminhar projetos com cedendo vantagens, aumento, fazer alguma alteração na folha de pagamento, revisão geral, criar cargo, não criar cargo, extinguir cargo, isso que normalmente acontece, mas tem que estar na lei aqui, porque senão o prefeito nem projeto pode mandar lá. Se ele não puser aqui que ele pode encaminhar, que ele poderá fazer, ele não pode mandar um projeto à Câmara sem estar constando aqui. É isso que a lei determinou. Aí a alteração de tributos, que são impostos e tudo mais, taxas, né? Vai indo aí, né? Aqui são os acompanhamentos que a gente faz, ó. Metas bimestrais e limitação de empenho. Tudo isso que a gente está falando em endividamento é isso. A lei também fala. A cada bimestre, se for frustrada a arrecadação, se a arrecadação não atingir a cada 2 meses, um volume capaz de comprometer o resultado será fixado o percentual de limitação de empenho. Isso também nunca aconteceu aqui. Mas a lei de responsabilidade existe. Tem que estar nessa lei que se em 2 meses a receita que estava lá prevista não acontecer, tem que limitar a despesa. Acende a luz. Acende a luz, você já tem que segurar. Aí você fala, quanto eu vou limitar? Vou pôr 2%, vou cortar 2%. Tá bom. Tudo bem, você cortou. Você tem que segurar. Então, a própria lei já fala isso. Então, assim, tem muita regra que ela vai colocando, mas por quê também? Para cumprir a lei de responsabilidade fiscal. Mas só para isso? Não. Porque isso tudo vai dar um descontrole financeiro. Se em 2 meses eu não recebi e o prefeito quer gastar mais, o que vai acontecer nos próximos 2 meses? Eu não vou ter o dinheiro para poder pagar a conta. Porque se eu não tenho economia, não tenho poupança lá sobrando, eu tenho que trabalhar com dinheiro para receber. Porque isso acontecia
aqui mesmo, no passado, aqui não foi endividado, mas há 20, 30 anos atrás, 30 não tanto, porque foi 30 que eu entrei aqui, né? Mas 20 e poucos anos, o que acontecia? Esperava receber a folha de pagamento, saía na primeira, segunda semana do mês seguinte. Por quê? Porque esperava receber o dinheiro durante o mês, juntava, ia juntando para poder pagar a folha de pagamento no começo do mês seguinte. Por que pagava os fornecedores só uma vez por mês? A mesma história. Juntava dinheiro o mês inteiro, juntando dinheiro para pagar o fornecedor na segunda semana do mês seguinte. Então, você só tinha aquele dinheiro, que é como se estivesse recebendo o salário para pagar a conta. E ficava desse jeito. Qualquer imprevisto que dava, não pagava as contas. Vendeu almoço para comprar. E aconteceu isso aqui, uns anos, numa época aconteceu. Que tipo, atrasou 60 dias para pagar o fornecedor. Não todo mundo, mas atrasava. Tem gente que ficava, começando a coisa enrolar, não tinha dinheiro. Aí começava a atrasar. Atrasou a folha de pagamento, nós recebemos o salário do dia 20 do mês seguinte, que é quando entrava dinheiro. Depois a situação foi mudando, veio a lei, veio prefeitos diferentes, e a gente foi também trabalhando para isso não acontecer. Hoje, agora já faz muito tempo, nem sei de quando, a gente vê todos os funcionários, que inclusive estão na Câmara, recebem no último dia do mês. Por quê? Porque tem dinheiro para pagar no último dia do mês. Acaba o mês, paga a folha de pagamento. Não tem mais aquele compromisso com o funcionário. E aí aqui chegou num ponto que a gente está pagando as empresas toda semana. Né? Por conta do controle, tudo e tal, né? Por conta da situação, então isso mudou muito. Então, tudo isso que a lei coloca é para quê? Para que não aconteça aquele tipo de coisa. Né? Para ter controle, para acompanhar, para isso. Então, essa lei vai, olha lá, emendas parlamentares, olha lá, aumentar de 0,6 será empregado em ações de saúde, que isso já veio da lei federal, está na lei orgânica, mas também tem que estar aqui. Também é obrigatório estar colocando aqui a questão da emenda parlamentar. Olha lá, alteração do orçamento, como eu falei, aqui é só 5%, já faz anos que são 5%, e nem isso a gente usa às vezes. Às vezes a gente usa 2,5%, às vezes usa 3%, no máximo, por cento. Porque todo projeto, você vai para a Câmara, altera lá, os vereadores tomam conhecimento do que está acontecendo, né? E autorizam ou não autorizam, se for o caso. Né? Mas então, assim, aqui, mas tem que estar aqui nessa lei, essa possibilidade de alteração. E aí, depois, aqueles anexos que eu falei, tudo que está lá naquela tabela. Faltou uma cena desse jeito. E até uma situação aqui, ó. Isso acontece também em Brasília, acontece. Aqui nunca aconteceu, nunca vi acontecer, não me lembro, eu acho que não. Mas o governo federal, se a lei orçamentária, que vai lá em setembro, não for aprovada dia 31 de dezembro, fica o poder autorizado a realizar e executar o orçamento 12 anos por mês. O que é? Realizar uma parte do orçamento, mesmo que ele não esteja aprovado. Mas nunca aconteceu aqui. Aqui sempre em novembro, no máximo em dezembro, está aprovado, tudo certo. Mas lá em Brasília, eles aprovam o orçamento em fevereiro. Tipo, esse ano ficou aprovado em fevereiro. Chega dia 2 de janeiro. O país vai parar? Não tem como parar. Tem que continuar gastando, tem que continuar executando. Então, isso também tem que estar nessa lei. Porque se não tiver aqui, não pode fazer. Mas como o município vai parar? Como o governo federal vai parar? Não tem como parar. Né? Então, assim, é isso aí. E aí, depois, só vai uma outra justificativazinhas, que na verdade é só para explicar. Então, é isso. Essa lei tem bastante informação. Né? A gente tenta colocar os principais aí e tal, porque depois, olhando a lei, vai ver que é bastante coisa que tem. Mas, assim, alguns pontos principais, na verdade, também. Né? Vai estabelecer regras, estabelecer o que vai ser feito, como vai ser feito. E também, como eu disse no começo, isso é um passo anterior ao orçamento, porque o que vai ser
acontecer no orçamento lá em setembro, ele vai ser executado, que é ele que a gente também vai ter que. Aí nós planejamos todos esses valores, né? E vai acontecer, não vai, nós vamos ter que ver ao chegar lá em setembro, se acontecer exatamente como está agora, beleza, nós vamos pegar esses números, colocar no orçamento lá, só que ele lá é bem detalhado, mais detalhado do que aqui. Porque cada departamento tem sua despesa, cada secretaria tem sua despesa. Então, aí a gente vai detalhar um pouco mais e aí depois acompanhar, executar e acompanhar o que está acontecendo para não ter problema. Então é isso. Eu agradeço a presença de vocês. É muita coisa, é muita informação. É muita informação. Até me coloco à disposição, caso quando for o projeto lá, se quiser algum esclarecimento, quiser que eu vá lá também, eu vou, esclareço, ajudo. Porque lá vai ter muita questão. Ajuda a entender. Pode ser interessante. Porque é bastante coisa, se bem que assim, a própria lei vai dizer o que é, né? O corpo da lei, a gente já está explicando tudo que está quinquinho por quinquinho, detalhado. Aí esses valores a gente faz um monte de cálculo, um monte de coisa aqui para poder chegar neles e tal, que é uma prévia do que pode acontecer. Pode ser que chegue lá no orçamento e isso também mude. Mas como a lei e a Constituição obrigam a fazer, nós temos que fazer esse processo, né? E, então, tá aí. Minha amiga, quem é que prepara tudo isso? É você? Só você? Você entrou aqui fazendo isso? Não entrei. 30 anos não entrei. Eu